O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET, também através das nossas demais alternativas para você poder nos assistir, como também no Facebook e no canal no YouTube. O programa Na Resenha tem um patrocínio do Master Supermercados, está no Master, está em casa, Andretta Transformando Horizontes e também System Software de Gestão, há mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br, confira nossos produtos e serviços. O programa Na Resenha de hoje está recebendo o nosso querido amigo, presidente do Ipiranga Futebol Clube, Adilson Stankiewicz, presidente de máscara, bonita máscara, presidente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Um grande prazer estar aqui com você mais uma vez, para falarmos do nosso querido canarinho, com a nossa proteção devida, né? A nossa máscara. Se me permite, eu vou tirar, né? Só mostrar para o nosso torcedor que nós temos esse produto também, um produto importante aí para esse momento de pandemia, que as pessoas se protejam, se cuidem, e o Ipiranga também está dentro dessa campanha. Aliás, já vamos começar falando então, presidente, essas máscaras do Ipiranga, onde que o torcedor pode garantir elas? Ah, maravilha. Lá na Secretaria do Clube, então, nós temos 4 modelos, amarela, verde, verde amarela, preta, tá apenas ao custo de R$10. É praticamente o preço de custo, o objetivo não é arrecadar, é realmente que as pessoas se protejam e também ao mesmo tempo mostrem o orgulho pela equipe da sua região. A gente sabe que outras equipes também do Campeonato Gaúcho tiveram essa ação, achamos uma ação bonita, meritória, e estamos dando a oportunidade no nosso torcedor também colocar as suas cores e ao mesmo tempo se proteger. Máscara de excelente qualidade. Que maravilha. Presidente, como é que o Ipiranga está se preparando para esse retorno aos campeonatos, né? Foi estipulado uma data de retorno, né? Entre 15 de julho e 15 de agosto. Não há uma data oficial ainda, mas há uma previsão, né, de período de retorno. Como é que o Ipiranga está se preparando, presidente? Muito bem, Fábio. Então, na última semana, nós tivemos uma reunião muito importante com a Federação Gaúcha. Mais uma vez aqui eu quero louvar a condução que o nosso presidente Luciano Oxman tem feito de todo esse assunto, um assunto complexo, com muitos interesses diferentes. E nessa reunião eu acredito que a principal pauta, o principal motivo da reunião foi atingido, que é uma data, e se não uma data, um período máximo, né, de retorno às atividades do futebol. Para nós, como gestores, a grande dificuldade mesmo é essa incerteza, né? É você não ter datas, é você não ter calendário, e em cima disso você não consegue fazer nenhum planejamento. Então, uma vez que nós conseguimos determinar uma data de retorno, claro que nós sabemos que há N fatores que podem vir a alterar esse panorama, mas agora todos os esforços estão sendo envidados que essa data efetivamente ocorra o retorno das equipes. A data que nós trabalhamos é 15/7 e o prazo máximo para retorno seria 15/8, considerando aí as possíveis variações, sistema de bandeira, avanço da pandemia, decretos municipais aí que possam acontecer. E isso é um grande alento para nós como gestores, porque a partir daí a gente consegue agora sim fazer um planejamento das atividades da agora para frente. Então, te respondendo, dentro do nosso planejamento nós voltaríamos no dia 15 de junho. No dia 15 de junho, 30 dias antes, nós voltaríamos com as atividades esportivas de treino, né, dentro do Colosso da Lagoa. Por que esperar até 15 de junho? Porque ainda tem muita coisa para ser definida. Nós hoje estamos num sistema de bandeira, a nossa região de Erechim está na bandeira laranja, e a bandeira laranja ela só permite treinos físicos, similar àquilo que a dupla Grenal está fazendo em Porto Alegre, com distanciamento das pessoas, cheio de protocolos, etc. Se estivermos na bandeira amarela, lá no dia 15 de junho, vai facilitar também as coisas, nós vamos estar podendo fazer treinos coletivos. Hoje a única equipe que pode fazer isso, por esse regime de distanciamento controlado que o
governo do Rio Grande do Sul adotou é a equipe do São Luís e Juí. Todas as demais equipes teriam que retornar somente com treinos físicos. Algumas estão ensaiando o retorno, outras estão em uma fase como a nossa de aguardo, outras ainda nem se movimentaram para fazer essa fase, então tem diferentes níveis aí. Me parece que São José e Juventude também estão se preparando para voltar aí nos próximos dias. Bom, presidente, isso que tu falas é importante até para o telespectador ou para o torcedor do Ipiranga entender. Essa questão das bandeiras estipulada e definida pelo governador do estado, ela acaba liberando algumas coisas e não liberando outras. No caso do futebol, como disse o Adilson, caso tivéssemos a bandeira amarela, nós poderíamos ter o treino, né, com bola, o treino coletivo e não somente os trabalhos físicos. Se estivesse com a bandeira amarela, o Ipiranga já teria retornado ou mesmo assim o Ipiranga manteria aquela ideia de 15 de junho? Aí a gente até poderia adiantar um pouquinho, Fábio. A nossa pré-temporada completa, no início do ano, ela teve 45 dias. Uma pré-temporada acima disso tem validade, aumenta muito os custos, né? Então, para uma equipe como o Grêmio Internacional, voltar e ficar só treinando físico é válido. Para uma equipe como o Ipiranga, a gente tem que equilibrar a parte técnica com a parte financeira. Eu te diria que nós não voltaríamos com mais do que 45 dias de antecedência. Então, estando com a bandeira amarela, por exemplo, nós poderíamos antecipar, em vez de 15 de junho, voltar no dia 1º de junho. Isso seria algo bastante razoável. 45 dias é mais que suficiente para nós fazermos um recondicionamento físico, um recondicionamento técnico, né? Lembrando que a nossa equipe, nós mantivemos todos os atletas, então, mesmo que eles não estejam treinando, já há um entrosamento, as peças já se conhece os jogadores, quem atua em cada área, de que forma eles devem jogar, não precisa se fazer grandes análises para colocar o time em campo, né? Até numa análise assim bem rápida com a comissão técnica, se nós precisássemos colocar a equipe em campo com 15 ou 20 dias, nós teríamos possibilidade sim, sem problemas. Presidente, será necessário o Ipiranga investir um valor para adaptar esses protocolos todos de retorno e há uma estimativa de quanto será necessário investir? Em termos de valores, ainda não temos isso, mas sim, nós teremos que fazer alguns investimentos, né? Alguns, inclusive, já estamos fazendo. Nós estamos comprando os termômetros digitais, esse para poder fazer a medição à distância. Vamos instalar barracas na parte externa para receber o pessoal. Vamos ter, sim, que ter alguma despesa também aí com essa parte de preparação, desinfecção dos ambientes, compra de álcool gel. Acredito que não seja assim, um investimento muito significativo em termos de valores, mas que haverá esse investimento haverá. Em relação aos testes, a federação está disponibilizando 100 testes por clube. Então, 50 quando você retorna aos treinos e 50 antes do primeiro jogo. Então, antes de iniciar o primeiro jogo, todos os atletas serão testados. Na reunião, os presidentes solicitaram à federação a possibilidade de testagem em todos os jogos por conta da federação. A federação ficou de avaliar e, se não fosse possível fornecer gratuitamente, nos indicar um fornecedor que tivesse um valor razoável para que a gente pudesse também adotar esse protocolo de pelo menos no estado, porque são poucos jogos também, né? Certos são 3 jogos, depois tem que ver se você consegue passar a fase seguinte. Então, o investimento, se a federação já vai colocar um jogo de testes de 50 testes, nós precisaríamos de mais 100 testes. O que a gente sabe aí no mercado é que nos laboratórios se cobra R$250 o teste rápido, né, de Covid, e o preço de custo aí, conforme o fornecedor, ele varia de 100, 120, R$150. Então também não é assim, um investimento muito vultuoso em relação àquilo que o clube já gasta para fazer uma testagem em todos os jogos. Bom, presidente, uma questão também que ainda com relação ao protocolo, o Ipiranga apresentou ao Comitê Covid-19 que ia deixar um protocolo de retorno aos trabalhos. Esse protocolo é o protocolo padrão da Federação Gaúcha, construído por vocês, clubes também, com profissionais da área da saúde também. E outra questão, presidente, como é que ficam os familiares nesse protocolo dos jogadores? Não, Fábio, assim, a federação ela não tem um protocolo para treino, para retreino, né, eles chamam. O protocolo ele foi montado pelos clubes e esse é o mesmo protocolo que está sendo adotado pelos demais clubes do estado. Os departamentos médicos, cada um deu as suas opiniões e São José montou o protocolo dele, o Ipiranga montou o protocolo dele, Juventude montou o protocolo dele, mas se colocar os protocolos um ao lado do outro, você vai ver que são muito similares, muito parecidos, né? O que acontece?
A mesma coisa está acontecendo na Alemanha também. Os atletas recebem um kit de uniformes, eles já chegam fardados aos treinos. Eles não usam os vestiários, então encerrado o treino ele vai direto para casa levando o seu uniforme, né? Os espaços eles são compartilhados com grupos, então não vai 30 atletas para a academia junto, você vai com um grupo de 7, 8 atletas, enquanto mais 7, 8 fazem atividade no campo suplementar, enquanto mais 7, 8 fazem atividade no campo principal, então reduz o número de pessoas. Testagem de temperatura em todos que chegam quando chegarem ao estádio, né? Para familiares não há testagem, não há... A única coisa que há um questionário clínico, então quando o atleta chega ele vai responder uma série de questões, entre essas questões se há algum familiar com sintomas gripais, né? Se for ter que testar todos os familiares, aí é inviável, mas não há nenhuma categoria de trabalho que faça isso. Aliás, a única categoria que está tomando todos os cuidados é exatamente o futebol. Todas as outras têm protocolos mais leves do que o futebol. Bom, presidente, com relação ao período de reapresentação dos jogadores, até o início dos trabalhos, são necessários quantos dias até ir ao estádio, retirar o kit, fazer a medição das temperaturas, os testes todos? Quanto tempo leva até iniciar de fato os trabalhos? Aproximadamente uma semana, Fábio. Como a empresa que faz os testes, ela virá de Porto Alegre, é uma empresa contratada pela federação, então a gente precisa de uma antecedência, né? Então, uma semana antes, vamos dizer que os treinos vão iniciar na segunda. Na segunda ou terça-feira anterior, vamos pedir que os atletas se apresentem, a empresa vai coletar os exames, leva de 48 a 72 horas para sair os resultados. Nesse período, já vamos fazendo os outros protocolos, eles vão fazer exames clínicos com o departamento médico, já vão fazer uma pré-avaliação física individualizada com o Ali Andrés, com o nosso preparador físico. Então, é uma série de ações que a gente toma antes de reiniciar. Seu treino começa dia 15 de junho, dia 7, 8, 9 é o dia que possivelmente os atletas estarão aqui. Já indo na mesma linha, né, a grande maioria dos nossos atletas estão em Erechim, eles não viajaram, preferiram ficar aqui, até porque a nossa situação aqui, graças a Deus, é uma situação mais tranquila em relação à Covid, né? Nós temos alguns atletas, 2 que estão na região metropolitana de Porto Alegre, tem 2 que... estavam em 2 em São Paulo, 1 já retornou. Então tem 1 em São Paulo e 2 em Goiás. Acho que é isso. E o restante do grupo, são 30 atletas, estão aqui em Erechim. Então hoje 25 atletas estariam na cidade. O próprio Paulo Henrique também, o treinador, está em Santiago, junto com a sua família, com a sua esposa. O preparador, o segundo no comando, que é o Marcelo Cupini, está em Erechim, ele não saiu daqui, inclusive trouxe a esposa dentro desse quadro de maior tranquilidade, né? Fisioterapeuta, preparador físico, todo o restante está na cidade. Acho que vai ser bem tranquilo assim esse retorno. Presidente, como é que foi a reunião com os jogadores, os profissionais do futebol do clube para deliberar sobre as reduções? Enfim, todos os clubes do futebol brasileiro tiveram que fazer reduções, né, ou nos direitos de imagens ou na redução salarial. Foi amigável, foi consensual entre todos os jogadores? Eles entenderam isso? Como é que foi a negociação? Não, nós optamos por, num primeiro momento, fazermos a redução de forma unilateral. Comunicamos que haveria redução, não havia possibilidade de fazer nada de diferente e ficamos de conversar com eles para ver durante quanto tempo essa redução vai durar, qual vai ser os percentuais daqui para frente, como que as coisas vão ficar. Só clareou a situação a partir dessa reunião da federação em que nós temos os tempos então. Então agora nós vamos estar conversando de forma individualizada com cada atleta. Até agora, sim, os feedback que a gente teve, as conversas não formais, mas conversas informais, agora nós vamos assinar um documento, né? Foram todas no sentido de compreensão. Claro que ninguém gosta de ter valores reduzidos, isso é normal, né, Fábio? Não é algo que é agradável, não é algo que é normal, mas é algo que todos compreenderam que o momento exige e, infelizmente, não é uma situação que o clube quer, é uma situação que está colocada no meio da pandemia. Nós tivemos reduções significativas de recursos, perdemos patrocinadores, não gostaria de nominar, porque nós continuamos negociando com esses patrocinadores para que retornem, até porque agora então nós vamos entregar aquilo que nós havíamos prometido, né, que é a finalização do campeonato.
Alguns outros patrocinadores sinalizaram com uma conversa, gostariam de conversar no sentido de redução, também porque passam por dificuldades momentâneas, né? Alguns postergaram o pagamento, então, vamos suspender 2 meses o pagamento, seguimos o ano que vem, a gente acaba tendo que aceitar, né? Porque é uma situação que a gente entende também que excede a vontade das pessoas, a vontade das organizações. Em termos de inadimplências de sócios, hoje nós estamos em torno de 25%, ela cresce mês a mês, a gente entende também que acima da paixão está também a necessidade da pessoa continuar se alimentando, mantendo sua família e... para aquele torcedor que tem condições, que não perdeu o seu emprego, que segue com a sua vida normal, nós pedimos que nos ajude. Esse é o momento de ajudar o clube. E para o torcedor que realmente não tem condições, temos que ser compreensivos também e saber que logo aí à frente esse torcedor retorna com a gente. Então, baseado nisso, agora os acordos eles vão ser oficializados e firmados. Presidente, se a gente colocar no bolo, então, alguns cancelamentos de patrocinadores, a postergação do valor do pagamento de alguns. Dia 18 de agosto, né, o dia que nós estamos gravando o programa aqui, dá para mensurar em quanto por cento é a queda total do Ipiranga em razão da pandemia? A dimensão financeira, você quer dizer isso, né? Tem mais um fator aí, Fábio, que está no nosso orçamento e que não se reflete na diminuição da receita, mas na impossibilidade de acessar a receita. A partir do final do gauchão, nós contávamos poder acessar 50% da receita do ano que vem. Isso praticamente todos os clubes fazem e nós precisamos fazer porque nós temos um calendário maior para nos manter na Série C. Então, de R$1.300.000, nós esperávamos acessar R$650.000 do ano que vem. Isso estava no nosso orçamento, né? Uma vez que o campeonato não encerrou, nós não temos como acessar esse valor. Então, além da redução direta de patrocínios associados e bilheteria, nós ainda temos a impossibilidade de podermos acessar recursos. Da mesma forma, o sistema bancário está muito difícil de acessar nesse momento recursos via empréstimos. Claro, por toda a questão do risco que se prevê daqui para frente, com possibilidades aí de grande inadimplência, né, de todos os setores. Então, inclusive essa porta também está bastante difícil de ser aberta. Esse é um ponto também que a CBF trabalha para buscar linhas de crédito para financiar os clubes. Então, te diria assim que nós tivemos uma redução de receitas acima de 50%, se considerar esses valores que nós não podemos acessar a partir de agora também. E isso é bastante significativo, Fábio. Nós dependemos agora também, quem sabe aí logo no futuro, aí nós já tivemos uma ajuda da CBF, mas dependemos também de uma próxima ajuda aí possível aí no futuro. Essa antecipação da cota do ano que vem do Campeonato Gaúcho, já que há uma definição de que não teremos rebaixados na próxima temporada, todos que estão, mais os que sobem, terão acesso às cotas. Mesmo terminando o campeonato, não será possível acessar as cotas do ano que vem? Bom, agora é um mistério, né? Acreditamos que sim. Terminando o campeonato, o contrato está em vigor, não há nenhum rompimento de contrato com a empresa de televisão e aí abre-se novamente a possibilidade de se acessar essas cotas. Por isso a importância de nós retornarmos o quanto antes e encerrarmos a participação do clube também pela questão da sobrevivência financeira da instituição, né? O Ipiranga tem ainda algum valor da federação para receber, diz uma última cota? Não, todos já recebidos. A última cota, o último valor de cota foi recebido no mês passado, no dia 15 de abril, é quando estava previsto realmente o último pagamento. Então, com os clubes do interior todos, a federação conseguiu bancar e fez todos os pagamentos, então todos os clubes receberam. Com a dupla Grenal eles fizeram um acordo de aguardar assim que houvesse a finalização dos repasses, até porque os valores são bem mais elevados, né? E isso a gente louva também, o presidente Oxman fez sangrar na própria carne para conseguir ajudar os clubes do interior. Mas então nós não temos receitas também que estejamos recebendo disso a partir de agora, porque encerrou simplesmente o pagamento das cotas.
Nós estamos conversando com o presidente do Ipiranga Futebol Clube, Adilson Stankiewicz, no programa Na Resenha de hoje, falando deste retorno do Ipiranga que vai acontecer em breve aos treinamentos, aos trabalhos e, consequentemente, o retorno do campeonato. E neste retorno do campeonato, a gente vai falar depois do intervalo, né? Quais as principais medidas que serão adotadas, teremos jogos já em uma única sede, teremos mais que uma sede, serão jogos nas sedes dos clubes. Então, tudo isso a gente vai tratar depois do intervalo com o presidente Adilson Stankiewicz. Voltamos já. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET, também através das nossas plataformas digitais, através do Facebook e também pelo canal no YouTube. O Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados, está no Master, está em casa. Conheça a nossa loja virtual e faça suas compras e receba elas em casa. Venha você também conhecer esta novidade do Master para os seus clientes. Conosco também System Software de Gestão, há mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos produtos e serviços. E Andretta, transformando horizontes. O programa Na Resenha de hoje está conversando com o presidente do Ipiranga Futebol Clube, Adilson Stankiewicz. Estamos tratando deste retorno ao futebol e também dos protocolos que estão sendo adotados para este retorno aos treinamentos e também aos campeonatos. Presidente, nos bastidores, por mais que seja ainda muito incerto as coisas, mas na conversa com os dirigentes, a expectativa é que 15 de julho pode se reiniciar o campeonato, presidente? A minha expectativa é que possa ser reiniciada nessa data, tá? A expectativa do presidente da federação também é que possa ser reiniciada nessa data. Alguns clubes acham que deve ser mais para frente, outros mais no meio, mas estamos todos trabalhando por essa data de 15/7. Em que sentido se trabalhando? Em vários, né? Essa questão do protocolo, a questão das testagens. Agora, há necessidade de uma articulação também com o governo do estado. Eu acredito que é errado nos colocar numa categoria em que inclua clubes sociais, né? Você pega um clube, então, de lazer, vamos pegar um exemplo aqui de Erechim, Parque dos Viajantes, tem os seus associados, tem piscina, tem o campo de futebol, mas o objetivo desse clube é muito diferente do Clube Ipiranga, né? O Clube Ipiranga é um clube de futebol profissional, o nosso objetivo não é social, então você tem que conseguir nos colocar numa categoria diferente com as suas peculiaridades, até para facilitar essa questão dos treinos coletivos. Claro, ouvindo os médicos, ouvindo os técnicos da área, né? Mas eu acredito que essa é uma pauta importante no sentido de homogeneizar as ações dos clubes aí, principalmente nesse período de treinamentos, né? Acredito então que essa é uma demanda que a federação deve estar trabalhando junto ao governo do estado. Também no sentido de homologar essa questão do retorno dos jogos sem torcida. Então, para o torcedor compreender, agora até está mais fácil de compreender porque voltou a Bundesliga, né? Que o pessoal que gosta de futebol, todo mundo passou o final de semana assistindo Frankfurt e Gladbach, Borussia, Bayern, enfim, é legal ver a bola rolar de novo, né, ao vivo e foi uma experiência bacana. E também a gente ficou observando o que estava acontecendo lá, exatamente igual ao que nós estamos propondo aqui, não tem nada de diferente, né, daquilo que está acontecendo na Alemanha, daquilo que a gente está propondo aqui no Rio Grande do Sul. Então, seriam 11 atletas de cada equipe em campo, 6 no banco de reserva, hoje seriam 8, eu reduzo para 6. E os do banco todos com máscaras? Todos com máscara, todos com máscara. 4 da comissão técnica, técnico, preparador físico, massagista e médico. 5 pessoas da segurança, o trio de arbitragem. Em campo, basicamente isso, talvez você discuta a necessidade de gandula ou não, né? 5
dirigentes de cada clube que ficam nas suas cabines, na arquibancada, nas cadeiras, enfim, espaço tem de sobra, e transmissão pela televisão de todos os jogos, nos canais aberto, fechado, streaming, enfim, e a transmissão das rádios via tubo, né? Então isso reduz bastante o número de profissionais dentro. Isso que eu digo então, Fábio, esse período todo aqui é para articulações, porque você vai precisar de uma articulação com a Associação dos Profissionais de Imprensa, você vai precisar de uma articulação com o Sindicato dos Atletas, precisa de uma articulação com o Governo do Estado, e tudo isso a Federação está fazendo de uma forma muito competente e muito tranquila. Bom, Adilson, com relação ainda a outra dúvida que se tem, e essa acredito que vai se estender também até o período de definição da data do campeonato, é com relação às sedes. Todos os clubes poderão jogar nos seus campos, nos seus estádios, ou há essa possibilidade ainda de ser dividido em 1, 2 ou quem sabe 3 sedes? Bom, essa é uma discussão que ficou mais para frente, né, Fábio? Exatamente para nós verificarmos como vai estar o panorama da pandemia próximo às datas de abertura. Pelo que você percebe, pelas conversas dos presidentes, nenhum clube é contra o fato de jogar numa única sede ou em 2 sedes. O mais provável, conversávamos no intervalo, seria Porto Alegre e Caxias do Sul, né, pela quantidade de equipes e campos disponíveis, uma vez que não há rebaixamento, uma vez que não há público em campo. As questões relacionadas à vantagem pelo mando de campo, elas ficam praticamente neutras, então tanto faz aonde se vai jogar, né? Questão de despesa, a despesa também não é tão grande, porque você economiza, então, nas viagens, vai ser um número menor de viagens que vai ter que fazer, os clubes já fazem as suas concentrações, eles já gastam um hotel igual, pelo menos um dia antes, vai acrescentar um pouquinho, vai. Mas numa semana você praticamente liquida o campeonato, né? São 3 jogos, vai jogar domingo, quarta, domingo, então seriam 7 diárias, 7 refeições e encerrado o campeonato. Não vejo assim como um grande problema também, se nós tivermos que jogar em 1 ou 2 sedes para encerrar o campeonato, estamos dispostos também a fazer o que for preciso para atingir esse objetivo, né? Então. Erechim, né, até pelo cenário que está, por mais que tenhamos bandeira laranja, mas nós sabemos que o cenário é muito melhor do que cidades que têm, por exemplo, a própria bandeira laranja, como é o caso de Passo Fundo. Erechim chegou a ser cogitado como sede para alguns jogos ou não, presidente? Bom, nós oferecemos. Nós oferecemos, sem problema, tá? Está à disposição. A única coisa é que, como só temos um campo homologado, só o Colosso da Lagoa, e o período também é um período que a grama sofre mais em função do frio, geada, principalmente, esse tipo de ação climática. A gente acredita que não seja viável, por exemplo, vou fazer um jogo pela manhã, um jogo à tarde, um jogo à noite, né? Então, por isso a necessidade de você ter um número maior de campos. Eu acredito que não aconteceria em Erechim, se for, Fábio, em sedes. Mas Erechim está à disposição. Por todos os fatos que você colocou, temos uma rede hoteleira fenomenal, temos um excelente campo. Agora, acredito que pelo número de estádios liberados para a prática esportiva não seria possível. Presidente, um dos assuntos que gerou discussão e uma certa polêmica na reunião entre os clubes e a Federação Gaúcha de Futebol foi com relação à inscrição de novos jogadores. Qual foi a posição do Ipiranga com relação a isso, né? Para explicar para o nosso torcedor, para o nosso telespectador, a federação liberou para que os clubes possam inscrever quantos jogadores entendam necessário, desde que esse jogador não tenha atuado por uma outra equipe no campeonato estadual deste ano. Como é que foi a posição do Ipiranga sobre isso, Adilson? Bom, nós tínhamos uma sugestão, né? E que nós levamos para a reunião e para a federação. A nossa sugestão seria de limitar as inscrições. Limita em 10 novas inscrições, permite que jogadores de categoria de base joguem, mas não foi essa a proposição que avançou. Entendo os motivos a federação apresentou, né? Ela tem o controle, então, de quantos atletas estão vinculados em cada clube. Vários clubes já tinham encerrado seus contratos, não porque eles encerraram, mas porque o período normal de encerramento dos contratos foi atingido. Então, a Aimoré contratou até o final de abril. Pelotas, a maioria dos jogadores está contratada até o final de abril. São Luís e Juí, a maioria dos jogadores contratados até o final de abril. Novo Hamburgo, todos os jogadores contratados até o final de abril.
Quem não tinha série ou tem série D, que começa mais à frente no brasileiro, faz isso, quer dizer, faz o contrato somente para o gauchão. Quem tem série C, como uma competição gruda na outra, ou série B ou série A, tem que contratar para o período integral. Não tem como reformatar o time em 15 dias, em 10 dias, que é mais ou menos o período que a gente tem entre o encerramento de uma competição e outra, né? Então essas equipes acabaram até favorecidas nesse momento de pandemia, porque conseguiram reduzir os seus custos de forma natural dentro do seu planejamento. No entanto, ficaram sem atletas. E aí só contratar 10 é pouco. Categoria de base estão todas paradas, até há uma vigilância, um cuidado todo, porque são jovens, é uma situação assim mais delicada do que em relação aos profissionais, então a grande maioria está totalmente parado, né? Então teria dificuldade também nesse quesito. Resultado, entendemos como natural essa opção por abrir as inscrições, né? Vai criar um desequilíbrio técnico, sem dúvida, porque algumas equipes podem contratar mais, outras podem contratar menos, vai mudar bastante a fotografia do campeonato. Não vai acontecer isso em relação ao Ipiranga, não vai acontecer isso em relação ao São José, não vai acontecer isso em relação ao Grêmio, ao Inter, possivelmente ao Caxias. Juventude fez 4 ou 5 contratações diferentes, já estavam numa reformulação. Mas as demais equipes vai mudar bastante a fotografia, né? Então, os seus elencos. Pela sua resposta, então, a Adilson Ipiranga não vai buscar reforços, né, para retornar ao campeonato, ou ainda uma ou outra peça analisa? Não, em princípio não, né, Fábio? Claro que agora a gente começa a fase de conversas individuais com os atletas, vamos ver se todos topam, né, dar o segmento aí. Pode ser que algum não queira jogar por questão pessoal. Não, eu acredito que é muito perigoso, não vou querer, vamos, quem sabe, encerrar o contrato por aqui. Nós vamos ter que ter uma conversa um por um agora, a partir desse momento, né? Então, se vier a necessidade de buscarmos novos atletas, ok. Mas não é o nosso desejo. Nosso desejo é seguirmos. Nós temos um grupo já, como eu falei, entrosado, uma equipe forte. Nós vimos... essa é a dor, pessoal, essa é a dor. Nós montamos uma equipe muito competitiva, eu tenho certeza que nós faríamos assim, estávamos encaminhando para um excelente Campeonato Gaúcho, encaminhando a vaga na Copa do Brasil, e nós teríamos uma excelente Série C, que ainda não sabemos se vai sair, não vai sair. E o panorama nacional é bem mais complexo do que o panorama estadual, né, Fábio? Então, é duro, porque nós viemos de 2 anos da divisão de acesso extremamente complexos, principalmente do ponto de vista financeiro. No momento que nós vamos dar a volta, aí veio uma maldita pandemia. Puxa vida, parece que é tudo para ser mais difícil nesse Ipiranga aí. Sempre é muito mais difícil no Ipiranga, né, presidente? Agora, com relação a outro assunto que também deve ter gerado muitas discussões, polêmicas, e óbvio, quem estava na parte de baixo acabou se beneficiando do cenário, né? Mas no caso do Ipiranga, né, me parece, pelo menos a minha opinião, que não é nada favorável, que é a questão do rebaixamento. Como é que o senhor viu não termos rebaixados em 2020, porém no ano que vem termos 4 equipes rebaixadas? Bastante preocupado com essa questão, não era a nossa posição inicial, né? O ano que vem vai ficar um ano muito mais complexo, muito mais difícil, né? E você imagina, você vai ter 14 clubes e desses 14, 4 vão cair, então vai ser um Deus nos acuda, né? No entanto, vamos lá, nós temos que compreender a situação, temos que compreender o momento. Como os clubes estavam desmanchados, você vai recontratar todo mundo. Agora sim, a possibilidade de desnível técnico é muito grande. Então é muito injusto você comprometer. E todos os clubes ainda tinham chance, né? Ninguém estava rebaixado. Então, por mais que alguns tivessem uma situação muito difícil, poderiam sim reverter em campo. Então seria injusto realmente um rebaixamento. E aí já digo, se a situação se mantiver dessa forma no Campeonato Brasileiro, nós também somos favoráveis ao não rebaixamento na Série C. Né? Acredito que seja bastante justo diante de todo o cenário que está se montando. Claro que é uma discussão que vai ser feita mais à frente, né? Que ainda não se tem nem panorama de retorno às atividades do futebol nacional. Mas eu acredito que é uma situação também que vai ser colocada lá na frente e sim, lá sim, com certeza defenderia uma possibilidade de não rebaixamento nesse ano, que é um ano diferente, né, dos demais anos aí de campeonato. Então, não era a nossa posição inicial, no entanto, compreendemos a decisão e
tenho certeza que essa é a decisão que acabou viabilizando nós podermos retomar o campeonato e encerrarmos o campeonato. Presidente, a situação, o senhor falou da questão da indefinição no cenário nacional, é muito mais delicada, muito mais complexa. O senhor acredita que as competições nacionais vão retornar esse ano ou o senhor acha improvável? Não, Fábio, eu espero realmente que a competição retorne. Como eu falei, nós estávamos 100% preparados, né? Agora, o cenário nacional ele é bastante complexo, né? Muito complexo, muito diferente. O Campeonato Brasileiro Série C é regionalizado. Então, a gente vê aqui no Sul, e bem no Sul, né, vamos dizer assim, uma situação mais, não tranquila, mas um pouquinho mais leve, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas você já está em São Paulo e Rio de Janeiro, são situações bastante graves. Se você pegar o Nordeste e o Norte, Amazonas, Pará, Ceará, Maranhão, enfim, são estados assim que está muito forte a questão da pandemia. Então, a não ser que haja assim, um retrocesso bastante grande, nós vamos ter muita dificuldade em retomarmos o campeonato nacional. E aí também tem outras questões envolvidas da necessidade de se retomar pela questão também dos contratos, dos patrocínios, são as mesmas questões que nós temos aqui. Eu acredito que a CBF vai tentar de tudo, de todas as formas, de forma segura, deixar bem claro, até o Dr. Walter Feldman, o Walter é médico, né? De forma alguma ele agiria de forma diferente, que é o supervisor da CBF, junto com o Rogério Caboclo, são as pessoas mais fortes, né, no staff. De forma alguma agiria no sentido de propor um retorno com riscos. Então eles vão procurar fazer o retorno da forma mais responsável, mais segura possível, mas vão sim buscar o retorno do campeonato nacional. E estão dando todas as condições para que os campeonatos estaduais também retornem. Estou vendo uma ação assim, muito articulada e muito segura, muito responsável da CBF e da Federação Gaúcha, Fábio. Presidente, deixa eu só te perguntar, porque eu acompanhava dias atrás debate com os colegas da imprensa aqui do próprio estado do Rio Grande do Sul e depois eu vi também no centro do país. A realidade de cada estado é muito diferente no país continental como o nosso. Na própria Série C do Campeonato Brasileiro, nós temos equipes do norte, claro que não estariam no nosso grupo dentro daquela ideia da regionalização. Mas num cenário onde se tem que iniciar, por exemplo, as competições nacionais lá por novembro ou dezembro, no pior dos cenários, o senhor acredita que, ou já chegou a ser discutido a possibilidade de antecipar os estaduais do ano que vem para este ano, para ficar dentro da realidade de cada um dos estados, ou essa é uma questão que não foi debatida? Não. Pelo menos com os clubes ou com a gente, ou mesmo nos grupos de presidentes, não é uma situação que foi debatida. Nem essa possibilidade de nos tornarmos com o calendário europeu, por exemplo. Isso a gente tem visto pela imprensa, né? Também cabe aqui dizer, Fábio, que eu não participo da Comissão Nacional de Clubes. A Comissão Nacional de Clubes, ela tem os clubes da Série A todos e alguns clubes da Série B. Então, os clubes da Série C não participam, nem Série D, nem os demais. Então, também não tem informações assim maiores sobre as articulações da federação com as agremiações que nos representam, né? Que também nos representam. O que a gente recebe é o que está. Nós temos um grupo do WhatsApp de todos os presidentes, então a gente, como todas as categorias têm, né? Exato. Então ali a gente troca impressões, informações, recebemos informações vindas da Comissão Nacional de Clubes, mas aí não vem a negociação, vem só as decisões, né, tomadas. Também os clubes da Série C estão muito coesos, nós estamos muito unidos, tanto na busca aí, de possíveis recursos, financiamentos, possíveis negociações de futuros patrocinadores, etc., quanto nas questões técnicas aí, para tentarmos viabilizar o retorno com segurança ao futebol. Hoje, até no grupo dos presidentes, o presidente do Manaus, o Giovanni, colocou que a situação lá havia melhorado muito na última semana, muitos pacientes deixando as UTIs e começando assim a não voltar à normalidade, mas pelo menos eles verem uma luz no fim do túnel, destacando que ele perdeu amigos, perdeu familiares para a Covid, mas que estava havendo uma situação assim de esperança a partir de agora, porque realmente estava havendo um número significativo, uma queda significativa no número de mortes, e a gente fica feliz com isso também. Isso que é uma situação
humana, né? Muito antes de ser uma situação esportiva. Presidente Adilson, muito obrigado pela sua participação, prazer conversar mais uma vez, nos esclarecer e tirar todas das tantas dúvidas que a gente tem nesse cenário de muita incerteza. Obrigado, Adilson. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Fábio. Grande abraço ao nosso torcedor, use a nossa máscara, compre os nossos produtos licenciados, os nossos parceiros aí e nos ajude a passar por esse período terrível aí. Um grande abraço a todos, voltamos com o Na Resenha na próxima edição. Aquele abraço e até lá.